वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहरम् वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेश गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरेण्य ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं भीतात्युहं वनुतपालभवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरिजितकिमपि गपवधूषुवदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनितानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवसदि गौरभक्तबिन्द श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनितानन्द श्री अद्वैतगदाधर शिवसदि गौरभक्तबिन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आजानुलम्बितभुजौ कनकाबुदातो सङ्कीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विशाम्बरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंविः त्वं नृसिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
Ram Ram Hare Hare. Asesa Sanklesha Samam Vidhatte Gunanuvado Savanam Murare Kingva Punahastas Charanaravindo Parag Seva Ratiratmo Labda Asesa Sanklesha Samam Vidhatte Gunanuvad Savanam Murare Kingva Punahastas Charanaravindo Parag Sevaratiratma Labdha Parag Sevaratiratma Labdha. Gaudiya Goshtipati, Shishila, Bhaktisiddhanta Sarasvata Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru disse que aqueles que já estão sentindo o gosto da devoção pura, Ananya Bhajana, não há nenhum problema na vida deles. Gaudiya Goshtipati, Shishila, Bhaktisiddhanta Sarasvata Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru disse: aqueles que já estão sentindo o gosto da devoção pura, Ananya Bhajana, para eles não há nenhum problema. Diferentes tipos de problemas podem surgir na nossa vida, mas nós devemos reconhecer que tudo isso são testes de Bhagavan, testes do Senhor Supremo, apenas isso. E nós devemos ser cuidadosos com alguns pontos. Alguém perguntou para Prabhupada, com o que nós devemos ser cuidadosos no nosso bhajana, no nosso serviço devocional? Porque, de toda maneira, a alma condicionada está sempre cheia de humor de desfrute, elas não conseguem evitar isso. Então, Srila Prabhupada diz que tudo que a gente pode ver, tudo que a gente não pode ver, é para o serviço a Bhagavan. Nós devemos pensar dessa maneira. Qualquer coisa que houver na nossa frente, tudo é para servir a Bhagavan. Nós não devemos ter nenhum humor de desfrute. Se nós quisermos desfrutar dessas coisas, então nós entraremos em problemas. Se alguém disser, olha, eu já fiz muito serviço, eu sou um grande Vaishnava, então isso é uma grande ofensa. No Kirtana a gente vê pessoa que fala, que sente, né? Oh, eu sou um grande Vaishnava, todos os outros são inúteis. Esse tipo de sentimento prova que eu não tenho nenhum bhajana, eu estou desconectado do serviço devocional. Pelo contrário, Prabhupada nos ensina que nós devemos pensar que o mundo inteiro está fazendo bhajana, direta ou indiretamente, e apenas eu não consigo fazer bhajana. Isso é o que Prabhupada nos ensina. Nós devemos pensar dessa maneira. Olha, todos estão fazendo Hari Bhajana. Apenas eu não consigo fazer Hari Bhajana. Nós devemos ter este tipo de humildade. Né? Ah, eu fiz muito serviço, eu fiz muita pregação, então eu sou um grande Vaishnava. Isso é uma grande ofensa. Uma grande ofensa. Gaudiya Bhajana. O Gaudiya Bhajana, do princípio ao fim, na verdade, do princípio ao fim, o Gaudiya Bhajana significa chorar. Do início ao fim, o Gaudiya Bhajana significa chorar a todo tempo. Aqueles que não têm nenhum interesse por ouvir Harikatha, Harikirtana, para eles, eu posso dizer que eles podem aumentar o seu sansara,
seu condicionamento a essa realidade material. Ou seja, a vida mundana, a vida material deles vai ser enriquecida. Aqueles que não têm interesse em ouvir Harikatha, Harikirtana, para eles, o sansara material, eles podem receber benefícios materiais, isso eles podem receber. Mas a verdade absoluta, eles nunca poderão entrar em contato com essa verdade absoluta. Aqueles que estão realmente interessados em obter bons auspícios absolutos em sua vida, eles devem prestar atenção ao Harikatha, Harikirtana, de uma fonte genuína. Nós devemos abandonar toda a nossa loucura. Nós devemos implorar pela misericórdia a todo momento, a todo momento. Do contrário, para a alma condicionada, no Bhagavatam a gente vê que nós podemos tentar solucionar os problemas materiais. E quando a gente soluciona um problema, outros milhares de problemas aparecem. Ou seja, a gente pode tentar solucionar centenas de problemas, mas milhares de problemas vão vir de novas e novas formas para nós. Daiva ahadarta rachana risayo yopi deva Jushmad prasanga vimukha iho sansaranti. What is it, Bhagavatam? Aham aptitartha karana nishinishayana Nana manoratha dhiya khano bhagana nidra Daiva ahatartha rachana risayo yopi deva Jushmat prasanga vimukha iho sansaranti Jushmat prasanga vimukha iho sansaranti. Where from this material sansara coming? Então, de onde vem o sansara material? Porque na Swarupa, na verdadeira identidade da alma, da diva, não há sansara. Mas nós estamos no sansara. Nós caímos nesse sansara. O sansara é um local estrangeiro para a diva, para a alma espiritual. É por isso que está escrito Sansaranti. Gomon significa ir. Então, as almas condicionadas, elas vão até o sansara, até a realidade material. É um local estrangeiro para elas. E aqueles que são aversos ao seu Harikatha Kirtana, Krishna Bahirmukha, aqueles que não têm interesse em ouvir o Harikatha Kirtana, especialmente eles desenvolvem este apego ao sansara. É a mesma coisa que Prabhupada falou. Então, aqueles que são aversos a Harikatha Kirtana, eles estão recebendo, entrando em problemas na vida familiar, na vida material. E a potência do seu condicionamento material, dia após dia, vai aumentando. Então, eles nunca vão poder ficar livres, porque não há tata jigyasa, não há nenhuma inquisição, nenhuma interesse em saber a verdade absoluta, nenhuma auto-interrogação, nenhum interesse por Harikatha Kirtana. Então, como você pode esperar que eles podem se libertar? Então, a humildade é o melhor caminho, sempre. A humildade é o melhor caminho. Por meio, então, de Rupa Goswami Pada, todos os Goswamis e de Bhaktivinoda Thakur, todo momento nós vamos aprender com eles. Sem Vaishnava Seva, sem servir aos Vaishnavas. Se eu quiser servir Krishna,
Então eu sou um trapaceiro, isso não pode acontecer. It cannot so, never it can so. Isso nunca Never it can so. pode acontecer, nunca é possível, nunca. Guru Vaishnava Seva, I am less interested. Se eu não tiver interesse em servir Guru Vaishnava e eu quiser servir Krishna, isso é falso, Totally false. totalmente falso. And at the same time, E ao mesmo tempo, Prabhupada diz I am interested about Guru Seva. que se eu estiver interessado em Guru Seva, em servir meu Guru, mas não tenho interesse em servir I have Vaishnavas, interest to Guru Seva. eu tenho interesse em servir o Guru, meu Guru, mas eu não tenho interesse em servir outros Vaishnavas. My Guru Tattva Darshan is totally wrong. Isso quer dizer que o meu Guru Darshana, minha visão sobre o Guru é totalmente errada. Se eu pensar dessa maneira, eu posso servir meu Guru Maharaj. And those who are getting this kind of advice from their Guru Varga, I don't know who is their Guru Varga. Mas aqueles que recebem esse tipo de conselho do seu Guru Varga, eu não sei qual é o Guru Varga deles. Eles falam, não vá ouvir Harikatha lá no local puro, na Gaudiya Mata. I have some doubt about their. Então eu duvido da castidade dessas pessoas. Como eles podem dizer algo assim? If I have love, Se eu if I tenho have love for amor Guru Maharaj, por Guru Maharaj, then 100% I should have love for Então, Guru Vaishnavas. eu devo ter também 100% de amor em Guru, em todos os Vaishnavas, porque Guru e Vaishnavas não são diferentes. Express this kind of mood. Se alguém expressar este humor, ou seja, eu tenho amor por meu Guru Maharaj, mas eu não me importo com outros Vaishnavas. Então esse é um grande idiota. Ele não tem nenhuma ideia sobre o que é Guru Tattva. Isso é falso, isso não pode acontecer. So, who is going to love Guru Maharaj? Então, quem ama Guru Maharaj, seu He must Guru, love Guru Vaishnava. certamente ele ama Guru Vaishnava. É o mesmo Tattva. I am going to serve my. If I am Se going eu to serve some pure Vaishnava, estou servindo um Vaishnava puro, this is a part of my Guru Maharaj Seva. isso é parte do meu serviço ao meu Guru Maharaj. Preste atenção nisso que eu estou dizendo. Se eu Some Vaishnava, for servir algum Vaishnava puro, then this Seva. então is este surely my Guru serviço é certamente meu Guru Seva, serviço ao meu Guru. Seva. If I am going to serve, Se eu for servir, if I am going to serve, if I am going to serve se eu Vaishnava, for servir um Vaishnava, certamente it is also Guru Seva. isso também é serviço ao meu Guru. Srila Jiva Goswami Baba Srila giving Jiva Goswami Pad, nice advice to ele us nos deu in um bom Sandarbha. conselho no Sandarbha. Very important. É algo muito Because we are importante, going through comparative porque nós estamos indo nessas declarações comparativas honor to others. no reino de Bhakti, e todos os Vaishnavas, eles estão sempre honrando os outros. A gente nunca pode esperar que um Vaishnava vai insultar os outros. Como é possível? Por inveja? Srila Jiva Goswami Baba giving Então, advice Srila in Jiva Sandarbha. Goswami, ele fala no Sandarbha, Srila Jiva Goswami Baba giving advice in Sandarbha. ele nos aconselhou no Sandarbha. Sri Guru Bhag Ganya Srila Jiva Goswami Baba giving Srila advice. Jiva Goswami nos aconselha. Srila Guru Vaishnava Srila Jiva Goswami Baba Srila Jiva Goswami Pad Srila Jiva Goswami Baba giving advice nos aconselha that que Sri Guru Bhag Ganya Tat Sevan Avirodena Cha Srila Jiva Goswami Baba giving advice Srila Jiva Goswami nos aconselha Srila Jiva Goswami Baba giving advice that Sri Guru Bhag Ganya Tat Sevan Avirodena Cha Guru Bhag Ganya Tat Sevan Avirodena Cha Sri Guru Bhag Ganya Tat Sevan Avirodena Cha Annesham Opi Vaishnavam Sevanam Annesham Opi Sevanam Uttama Guru Bhag Ganya Tat Sevan Avirodena Cha Annesham Opi Vaishnavanam Sevanam Sreya.
it is good. Ele fala o seguinte, que é bom que você sirva um Vaishnava puro. If at all not going Se to, isso it is not at all going to disturb the não main Guru for perturbar ou atrapalhar o serviço ao seu then we Guru, should serve pure Guru Vaishnava então to você get deve bhakti. servir Guru Vaishnavas para obter Bhakti. Eu não devo servir apenas Gurudeva e odiar os Vaishnavas. Não, não vá lá, não vá lá. Não, nós devemos ir. Até o Harikatha de Sridhar Goswami Maharaj, Bhaktivedanta Kesha Goswami Maharaj, você deve ir. Ninguém deve falar de maneira diferente. E especialmente aqueles que estão criticando Guru Vaishnava, aqueles que criticam Guru Vaishnava, para eles, Vrindavan Das Thakur escreveu: Bhagavat pariyao kaharo buddhinas nityananda ninda kare jaivik-nas. After reading Bhagavat, still they are Depois de ler o Bhagavata, Theme of Bhagavat. ainda assim eles não entenderam a essência. Eles estão criticando Nityananda. Also it is E written também in no Chaitanya Bhagavata está escrito Sulopani samojadi Vaishnava ninda kare, if he is Mahadev, que mesmo se for o Senhor Shiva, talvez uma personalidade muito importante, criticar Guru Vaishnava, até mesmo essa personalidade pode se destruir. Vaishnavere ninde. Sulopani sama is like Shankar. Mesmo se uma personalidade tão poderosa quanto Shiva Shankar criticaram Vaishnava, mesmo assim, ele será destruído. Essa é a afirmação dos Shastras. Então, Roy Ramanujacharya, ele deu um importante conselho. Ele falou, não converse com aqueles que criticam Guru Vaishnava. Aqueles que criticam Guru Vaishnava, não converse com eles. Não se relacione com eles. Não olhe para o rosto deles. Não olhe para aqueles que insultam Guru Vaishnava, aqueles que insultam os servos de Bhagavan. Não olhe para eles. Na verdade, eles são tigres, leopardos dentro do coração deles, na forma de um ser humano, mas não são seres humanos. Isso está nas palavras douradas de Ramanujacharya. Então, nós recebemos esse tipo de instrução do Srimad Bhagavatam também, em diferentes locais, que nós não temos o direito de criticar Guru Vaishnava. Então, Jiva Goswami Pada deu esse conselho. Si Guru Bhagaya Tatsevan Avirodena Cha Anneshamopi Vaishnavanam Sevanam Sreha. It is very good. Que é muito bom se você puder servir Guru Vaishnavas puros, depois de receber a permissão do seu Gurudeva. Se você puder servir Guru Vaishnava, isso é muito bom. Isso pode te dar Bhakti. Sadhu Sangha Sarvasasya Koi, Lavamatto Sadhu Sangha Sarvasya Bhakti, Krishna Bhakti Janma Mul Hai Sadhu Sangha. Todos os Shastras falam que a raiz de Krishna Bhakti é Sadhu Sangha. Krishna Bhakti Janma Mul, a raiz do nascimento de Krishna Bhakti é Sadhu Sangha, está escrito. Então, Jiva Goswami nos aconselha. E o nosso Guru Maharaj, tão puro, ele sempre nos aconselhou a servir Shida Goswami Maharaj, os outros Vaishnavas. Ele nunca falou, apenas sirva a mim. Não, ele sentia vergonha. Quando ele falava sobre o Guru Tata, ele ficava envergonhado. Prabhupada diz, a todo tempo, nós devemos ficar em Sadhu Sangha. A todo tempo, Prabhupada diz, todas as 24 horas,
Prabhupada diz, nas 24 horas do dia, nós devemos estar em Sadhu Sangha, na associação dos sadhus. Prabhupada diz que a todo tempo nós devemos estar em Sadhu Sangha, em conexão com os santos. Sem Sadhu Sangha, eu sou muito fraco, eu não consigo sobreviver. Prabhupada diz, a alma condicionada, ela deve pensar dessa maneira, que sem Sadhu Sangha, eu não consigo sobreviver, porque eu sou muito fraco. Então, todas as 24 horas, se eu não puder ficar em Sadhu Sangha, então a concepção contrária vai aparecer, ou seja, a concepção negativa, a concepção material vai se desenvolver. Diferentes planos para o futuro vão surgir, diferentes tipos de ansiedades vão surgir. E é por isso que no Kirtana, Narottama Thakur escreveu, Bhaktivinoda Thakur escreveu, Atmanivedan tuapade kori hoinu param sukhi dukho dure gelo chinta na rohilo chaudiga ananda heri. No Kirtana, ele fala, quando Atmanivedana, quando a minha submissão, a minha entrega é perfeita, 100%, aos pés de lótus de um guru genuíno, então não sobrará nenhuma ansiedade, nenhuma tensão. Raino Paramasu, que eu fiquei totalmente feliz, bem-aventurado. Essa é a condição quando você se submete 100% aos pés de lótus de um guru genuíno. Raino Paramasuki, suprema bem-aventurança. Quando há 100% de Sharanagati, isso vai me dar sucesso. Prabhupada diz, o sansara material é o portão do inferno. Prabhupada diz, este sansara material é o portão do inferno. Tenha muito cuidado com isso. Aparentemente, você pode ver algum desfrute, mas, no fim das contas, você estará pulando no oceano de Maya, no oceano onde você vai estar desamparado. É por isso que Vidyapati dizia isso. Vidyapati dizia, Hey Madhav, eu vejo esse mundo material como algo muito desamparado. O que é que eu posso ver de positivo aqui? Tudo é negativo. Eu vejo tudo sem nenhuma esperança nesse mundo material. Guru Kripa, Vaishnava Kripa é Krishna Kripa. A graça, a misericórdia de um Guru Vaishnava é a misericórdia de Krishna. Posso falar sobre isso. Na verdade, a graça, a misericórdia, a Kripa de um Guru Vaishnava puro é a misericórdia de Bhagavan, do Senhor Supremo. Porque a misericórdia do Senhor Supremo nunca vem diretamente na nossa vida. Ela não pode vir diretamente na minha vida. A Kripa, a misericórdia de Bhagavan, do Senhor Supremo, ela vem por intermédio do Guru, do Vaishnava. Tat Shakti, pela sua potência de manifestação. Então, é dessa maneira que eu recebo a graça, de Bhagavan. Você pode se lembrar que estava acontecendo aquela conversa, perguntas e respostas entre Roy Ramananda e Mahaprabhu. Depois que acabou a conversa com Roy Ramananda Samvad, Mahaprabhu começou a fazer perguntas. Mahaprabhu perguntou, qual é a maior dor, qual é o maior sofrimento da nossa vida? E Roy Ramachai falou, é quando a gente perde um Vaishnava. Essa é a condição mais dolorosa
na nossa vida. Se você perder hoje Sanatana Gosai, essa é a condição mais desafortunada, o que causa mais sofrimento. Então, Mahaprabhu perguntou isso, qual é a experiência mais dolorosa dessa vida material? E Radhamananda falou, se um Vaishnava ir embora deste mundo material, se nós perdermos o contato com um Vaishnava, essa é a experiência mais dolorosa. Então, estava acontecendo essas perguntas e respostas. Mahaprabhu perguntou, onde é que uma Jivatma, que uma alma pode viver depois de abandonar tudo? Mahaprabhu perguntou, onde é que uma Jivatma pode viver depois de abandonar tudo? Onde uma Jivatma pode viver depois de abandonar tudo? Qual é o melhor local para se viver? E Radhamananda respondeu, é Vrindavana, o local onde a Rasa Lila e várias outras lilas eternamente estão acontecendo. Ali é o melhor local para ficar. Preste atenção. Então, imediatamente surge uma pergunta para nós. Aquele dia você disse, Maharaj, que Jagadananda Pandita quis receber a permissão de Mahaprabhu para ir visitar Vrindavana. E Mahaprabhu não quis permitir que ele fosse. Mas, pelo pedido de Sarvabhauma e Radhamananda, Mahaprabhu concordou, falou, ok, você pode ir para Vrindavana, mas tenha muito cuidado. Não fique lá permanentemente. Se você ficar lá, você pode cometer algum erro, alguma ofensa. No Chaitanya Charitamrita a gente vê Mahaprabhu aconselhando, falando, bem, você pode ir lá, mas você deve voltar rapidamente, não fique muito lá. Por quê que ele falou isso? Porque no Roy Ramananda Samvada a gente viu que o melhor local para ficar é Vrindavana. Então, por que Mahaprabhu está dando outro conselho agora? Falando, não, você não fique lá, volte rapidamente. Então, qual é a solução para essa aparente contradição? Qual é o Siddhanta? Na verdade, o ponto é, não há contradição aí. A solução, o Siddhanta é, de acordo com Adhikar, com o seu direito, com a sua qualificação, Mahaprabhu quis falar dessa maneira. Então, Mahaprabhu deu permissão, deu conselho para Sanatana, Rupa, falou, olha, vocês devem ir e ficar em Vrindavana, Diva Goswami Pada, mas para Jagadananda ele falou, não fique lá, volte rapidamente. Então, é de acordo com o Adhikar, de acordo com o direito, com a elegibilidade de cada um. Então, o Siddhanta vai ser aplicado assim. E Mahaprabhu se explica, né? Ele fala, olha, os Vrajavasis, a etiqueta deles é diferente, você não vai entender. As atividades deles são muito misteriosas. Se você ficar lá, a conduta, a etiqueta deles, você não vai entender. Você vai entender mal e pode cometer alguma ofensa. Preste atenção. Como no caso de Pundarik Vidyanidhi. Pundarik Vidyanidhi, ele viu algum erro com aqueles sacerdotes de Jagannatha Puri, pandas, né? Porque eles estavam dando uma roupa para o Senhor Jagannatha sem lavar a roupa antes. A roupa que tem um pouco de goma, né, de amido ainda. Então não lavaram a roupa e estavam oferecendo para a deidade de Jagannatha, né? E ele pensou, isso não é bom. Então Jagannatha veio no sonho dele, no sonho de Pundarik Vidyanidhi, e deu um tapa na bochecha dele. Falou, quem é você para criticar? Esse é o meu desejo, eu quero que seja assim. Então, dessa maneira, a todo tempo, nós devemos pensar de maneira positiva. Olha,
Nós não temos um entendimento claro, né? Raghunatha Das Gosai está sempre orando. Atraiva mama sangvasaha ihaiva mama sanstitihi. Here, I like to stay here. Ele fala, eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui, apenas aqui. Eu quero ficar apenas aqui em Vrindavana. Nessa plataforma inconcebível, transcendental, Vrindavana. As pessoas ordinárias, as pessoas comuns, motivadas pelo seu falso ego, elas podem querer entrar e vão receber uma resposta por isso. Tudo bem. Então, no último Harikatha, nós estávamos falando algo muito importante. Que aqui a gente está vendo que Brahmaji, que é o pai e ao mesmo tempo o guru de Naradi Maharaj, ele está dando alguns argumentos, umas provas, para que Naradi Maharaj perceba que aquelas glorificações que Naradi Maharaj tinha falado para Brahma, ele não era digno, né, de tantas glorificações. Naradi quis glorificá-lo e ele falou, não, eu não sou digno dessas glorificações. Eu não sou o Kripa Patra, o receptáculo da misericórdia do Senhor. Se você quer ver um verdadeiro devoto, por que você não vai até Shankar, até Shiva? Ele é um grande devoto de Krishna. Brahmanda madhe asming stadrika nekhe kipas padam Vishnuhu kintu mahadeva eva khyataha sakhitija. To be frank, actually, para ser franco, na verdade, Mahadeva, Hara Mahadeva, Senhor Shiva, ele sim é o Kripa Patra do Senhor Vishnu, é um receptáculo da misericórdia de Vishnu, porque ele é conhecido como um amigo de Bhagavan. Na verdade, ele é conhecido como um amigo de Bhagavan. Preste atenção. E eu também já falei como Mahaprabhu em Varanasi. Né? Enquanto Mahaprabhu estava em Varanasi, todo dia ele se banhava no Ganges e ia até o Senhor Vishvanatha, deidade. Né? Por quê? Porque Mahaprabhu é o Senhor Supremo, mas mesmo assim ele nos ensinou, nos deu este exemplo. Então Brahma diz que neste Brahmanda inteiro, em todo este universo, na verdade, todo este Brahmanda, você não vai encontrar um Kripa Patra como este, um grande devoto como este, como o Senhor Shankar. Então agora uma pergunta pode surgir. Brahma, na verdade, Brahma, ele reside em Brahma Loka. Sadashiva reside em Vaikuntha Loka, no reino transcendental. Mas a ansa, a expansão de Sadashiva, reside no Himalaia, Kailasha Parvata, na montanha Kailash. Então alguém pode perguntar, na verdade, aonde quer que um devoto de Bhagavan esteja, isso não é algo muito importante, o local onde ele reside. Não importa muito aonde o devoto do Senhor Supremo esteja, porque qualquer lugar que ele está é Vaikuntha Loka, é o reino transcendental. Preste atenção, isso não importa muito. É por isso que Srila Bhaktivinoda Thakur escreveu no Kirtana: ele falou, Rei Prabhu, ó Senhor, eu posso nascer como um animal ou como um pássaro, isso não importa, mas eu quero que haja Bhakti dentro do meu coração. Eu quero ser o seu devoto.
Porque em qualquer local que você coloque um devoto, o devoto está sempre além de qualquer limitação material. Ele está sempre mentalmente junto com o Senhor, aqueles que são Rupanuga devotos. Em Vrindavana, né? E aqueles outros devotos vão estar em Vaikunta ou em Vrindavana, depende do humor deles, né? Dessa maneira, na verdade, Brahma está dizendo que está dando várias razões, né? Por que Shiva é um grande devoto. Falou que Bhagavati Ganga, o rio Ganges, né? Ela queria vir a este mundo, mas não havia ninguém poderoso o suficiente para resistir à força de Ganga Devi. Apenas Mahadeva. Então, no Harivansa está escrito que Bhagavati Ganga, a deusa Ganga, quando ela desceu para este plano material, Mahadeva colocou a sua cabeça para que ela não fizesse um impacto muito grande neste mundo material. Ele conteve aquele forte impacto de Ganga, né? Então, os devotos, eles podem ficar em qualquer local. Até mesmo nós podemos dizer, nós podemos chegar a este ponto de que até mesmo Prahlada Maharaj está desfrutando da misericórdia de Bhagavan também, nós sabemos. E Prahlada Maharaj também está desfrutando muita misericórdia de Bhagavan. E ele fica dentro desse Brahmanda em Sutaloka, atualmente, né? Prahlada Maharaj está nesse Sutaloka. O Senhor Supremo mandou ele para lá. E Bali Maharaj também, mas qual é o problema com isso, né? Onde quer que Prahlada Maharaj, onde quer que um devoto puro esteja, eles estão sempre na plataforma de Vaikunta, não importa onde eles estejam. Então, Brahma diz: Atho brahmanda madhe asmin tadrik nekhe kipaspadam vishnaho kintu mahadeva eva khyataha shakitijo, who is known as the friend of Bhagavan. Falando, olha, ele é conhecido, Senhor Shiva, né? Ele é conhecido como um amigo de Bhagavan. Então eu acho que ele é um Kripapatra, ele é um receptáculo da misericórdia de Bhagavan. Então, por que Brahma está falando tantas coisas? Jascha Krishna padabjo rasena unumadita sada. Jascha Sri Krishna padabjo rasena unumadita sada. Avadhi rito sarvartho paramay sarjo bhogakaha. Who is always drinking the nectar. Então ele está dizendo, aqueles que estão sempre bebendo o néctar, aquele que vem dos pés de lótus de Bhagavan, ele está sempre bebendo aquele mel, makaranda, néctar. Então, ele está sempre como enlouquecido. Externamente, você vai ver ele, você vai achar que ele é um homem louco, o Senhor Shiva, né? E ele não se preocupa com o Dharma, com outros objetivos comuns da vida humana, o Dharma geral, os deveres gerais, ou Purushartha, os objetivos da vida comum, né? Dharma, Artha, Kama, Moksha, ele não se preocupa com isso. Por quê? Ele já está recebendo a excelente graça de Bhagavan, está sempre bebendo o néctar que vem dos pés de lótus de Krishna. Então, ele nem se preocupa com o Dharma em geral, ou com outros Purusharthas, outros objetivos da vida, como Artha, Dharma, Kama, Moksha. Até mesmo opulências, riquezas, ele quer sempre evitar. Então,
opulências, riquezas, seria algo muito natural para Shankar Bhagavan, para o Senhor Shiva. Porque Shankar está sempre pensando em Bhagavan. Aqueles que estão sempre pensando em Bhagavan, para eles, opulências não têm muito valor. É algo automático na vida deles. No Gita a gente vê este verso. Anana Shintayantamam. Aqueles que estão sempre pensando em mim, Krishna fala. Aqueles que estão sempre me adorando a todo tempo, me servindo. Krishna fala, aqueles que estão sempre conectados comigo. Então ele fala, qualquer coisa que eles tenham, eu protejo o que eles têm e eu forneço automaticamente o que eles precisam. Yogakshamam, eu sou o responsável, Krishna diz. Eles não me pedem nada, mas eu sei o que eles precisam, então, de acordo, eu arranjo tudo para eles. Então, também de Bilva Mangal Thakur a gente ouviu que Bhakti é algo tão raro que, se houver Bhakti, todas as outras coisas vêm automaticamente. Bilva Mangal Thakur escreveu: Bhakti staistiratara bhagavan jadishat daivena no falati dibba kishora murtihi muktihi swayam mukulitanjali sevati asman dharmartha kama gatayo samayo patiksha. Preste atenção no que eu estou dizendo. Bhakti staistiratara bhagavan jadishat daivena no falati dibba kishora murtihi muktihi swayam mukulitanjali sevati asman dharmartha kama gatayo samayo patiksha. What is the lucky? What kind of luck is there? Então, que tipo de boa sorte está lá? Bilva Mangala Thakur diz que se houver Bhakti, devoção pura dentro do coração de alguém, se Bhakti estiver ali me revelando a imagem de Radha Govinda a todo tempo, sem nenhum outro pensamento, nenhum pensamento material. Então, Bilva Mangala Thakur diz, Bhakti é tão excelente que, se houver Bhakti dentro do coração de alguém, sempre revelando a imagem de Radha Govinda ali, neste caso, Divya Kishora Murti significa a excelente a aparência, do casal divino, como um casal de adolescentes, de jovens. Se essa imagem estiver sempre no meu coração, a todo tempo, neste caso, Mukti, a própria libertação, vai estar lá com as mãos postas, pedindo, por favor, me aceite, me aceite, me aceite. A própria Mukti vai ficar de pé, de frente para um devoto com as mãos postas, pedindo para ser aceita, esperando para servir este devoto. Mukti swayam muklitanjali sevati asman dharma artha kama gatayo samayam patiksha. What to speak about dharma artha kama. E o que falar de Dharma, Artha, Kama? Todos esses objetivos comuns, da vida humana vão estar lá com as mãos postas diante de tal devoto, pedindo para poder servi-lo, e mesmo assim o devoto não quer receber serviço de ninguém. Dharma, Artha, Kama, Moksha, tudo isso está esperando para servir o devoto, mas o devoto quer sempre evitar isso. Preste atenção no que eu estou dizendo. Agora a questão é, Shankar Bhagavan, o Senhor Shiva, sobre quem no Srimad Bhagavatam
Nós vemos, o que nós vemos ali? Nimnaganam yatha Ganga, Devanam achyuto yatha, Vaishnavanam yatha Sambhu, Purananam tu idam Bhagavatam. Este é o Siddhanta do Srimad Bhagavatam. Ele diz Ganga, o Ganges é o maior dos rios. Devanam, Achyuto, Yata, e entre todos os devas, todos os deuses, Achyuta, Krishna é o maior, porque ele é o Ishvara dos Ishvaras. Ishvaraha Paramakrishna Satchidananda Vigraha. Ele é a causa de todas as causas, o controlador dos controladores, não há nenhuma causa atrás dele. Ele é a causa de todas as causas. Preste atenção. Então nós vemos que Dharma, Artha, Kama, Moksha, todos esses estão ali com as mãos postas diante de Mahadeva, Hara Hara Mahadeva, mas ele nunca quer desfrutar de nada, porque ele está sempre desfrutando do néctar dos pés de lótus do Bhagavan, né? Então ele está sempre evitando e negligenciando todas as opulências que esperam por ele, todos Artha, Kama, Dharma, Moksha, que querem servi-lo e servindo ao Senhor, né? Então ele evita todos os tipos de desfrute. Dentro do coração dele, Shankar Bhagavan tem Yukta Vairagya, essa renúncia apropriada. Externamente, ele evita todas as coisas, até mesmo flores, guirlandas, ele não aceita. Até mesmo aquelas flores da floresta, Dutra, a flor Dutra, ele não usa nenhuma decoração, nenhuma roupa, nada. E ele esfrega as cinzas do crematório no seu corpo, pó de cadáveres, né? E por que ele faz isso? Por que ele age dessa maneira? O primeiro ponto é que ele é um Paramahansa. E no 11º canto, o que está escrito? O que Krishna falou para Uddhava? No 11º canto, Bhagavan, Sri Krishna falou para Uddhava Maharaj. Gyananishcha viroktova madbhaktova anapekshakaha salinganam asramam sakta charit avidi gochara. Shankar Bhagavan não tem um cordão bramínico, nem uma roupa, nem uma decoração, nem um cosmético, nem mesmo flores, nem uma flor simples. Não, ele rejeita tudo isso. What does it mean? Shankar Bhagavan want to, E por quê? O que isso significa? Shankar Bhagavan, ele quer rir de nós. Falando, ó, seu homem materialista, você está ocupado com o desfrute material? Ele está rindo de nós. Para ele é um tipo de piada a nossa condição materialista. Então, Shankar Bhagavan, para provar quão caídos nós somos, falando, olha, você está ocupado com tantas coisas materiais. Então, Shankar Bhagavan não usa nem mesmo roupa. Às vezes usa uma pele de tigre e às vezes não usa nada, fica pelado. Porque ele está cheio de bem-aventurança, sempre sentindo um sentimento estático dentro do seu coração. Então, a todo tempo, ele está nos mostrando, ele está querendo rir de nós. Qual é a sua condição?
Veja bem, seu materialista, né, sempre ocupados com coisas materiais, qual é o resultado final da sua vida? Então, Shankar Bhagavan, ele sempre nunca usou roupa, né? Ele dá valor para as coisas que para a gente são inúteis e quer rir daqueles que são materialistas. E ele sempre quer se esconder. Shankar Bhagavan nunca quer se identificar como um grande devoto. Shankar Bhagavan nunca gosta de se identificar como um grande devoto. Nunca, nunca. Eu já falei para vocês o caso de Chitraketu. Chitraketu, na verdade, fez uma espécie de uma piada, né? Ele fez um comentário jocoso sobre Shankar Bhagavan. Shankar Bhagavan, o Sr. Shiva, né, estava sentado em Kailash com Parvati, que é a sua Shakti, a sua potência, no seu colo. Então ele estava sentado com a sua esposa, Shankar Bhagavan, e falando Harikatha, como um Paramahansa, uma alma do mais elevado grau de elevação. Então Chitraketu fez um comentário. E Devi Maya, a potência do Sr. Shiva, Parvati, ela ficou irada. Shankar Bhagavan entendeu que era uma piada, era uma brincadeira, mas Parvati Maya, ela ficou muito brava e queria amaldiçoá-lo, amaldiçoar o Chitraketu. Então tem uma longa história. Chitraketu, por conta dessa maldição, teve que nascer como Vritasura. Eu já falei essa história quando eu estava falando sobre a situação de Indra, né? Situação dolorosa de Indra, como Indra não tem um local, um refúgio seguro. Então está escrito que Brahma diz: Jascho Krishno Padabjo Raseno Unumaditaha Sada Abadhi Rito Sarvartho Paramaishwarjo Bhogakaha Asmadrisho Vishayino Bhoga Saktana Hasannibo. He wanted to make joke with us. Brahma está falando, olha, nós somos materialistas, né? Então Shankar, ele quer rir de nós. Ele está rindo na nossa condição. Dhustur arko asti mala dhrik nagno bhasmanu lepanaha. You can discover there is no cloth. E você vai ver, ele não usa nenhuma roupa, está sempre em bem-aventurança, ele não se preocupa com nada. E a gente vê no chamado Bhagavata também os sintomas de um grande devoto, né, de um Mahabhagavata, que fala que depois de beber muito licor, depois de beber muito vinho, você não consegue mais se manter numa rota, num caminho. Você não consegue manter suas pernas firmes no chão, não consegue olhar para uma pessoa apropriadamente, você não consegue olhar para as pessoas, falar com as pessoas. Essa é a condição daqueles que bebem o néctar dos pés de lótus de Krishna. E Shankar Bhagavan é um deles. Está intoxicado, como embriagado por esse néctar dos pés de lótus de Krishna. Então, ele não dá nenhum valor para desfrute material, ele está rindo da nossa condição. E ao mesmo tempo, ele pega esse pó, essas cinzas de um crematório e passa no seu corpo todo. E ao mesmo tempo, o cabelo dele enrolado é muito grande. Tatha sa gopana saktoho Krishna padabjo sauchajam gangan murdhi bahan harsat nitanscha layate jagat.
Então o cabelo, como um dread, né, que ele tem, muito longo, e parece que ele é louco. Ele quer sempre se esconder. O humor dele, o Krishna Prema, ou seja, o tesouro do amor puro por Deus é como uma grande propriedade, uma grande riqueza que ele tem. Aqueles que têm o tesouro do Krishna Prema, eles nunca querem mostrar para os outros. Se você tiver uma moeda muito cara, um tesouro, uma joia muito cara, certamente você não vai sair contando isso para todos. Não, você vai querer esconder. Você tem um tesouro, você vai escondê-lo. Similarmente, aqueles que são devotos Rupanugas ou Raganugas, genuínos, eles nunca querem se identificar, nunca. Eles ficam envergonhados. Quanto mais você obtém esse néctar, esse Amrita, mais você vai desenvolver humildade. Oh, eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Eu sou inútil. Esse tipo de sentimento vai surgir. Então, Shankara Bhagavan está sempre se escondendo. Ele não quer se expor diante do público para que ninguém possa entender. Só algumas poucas pessoas, poucos devotos possam entendê-lo. E também, quando Ganga Devi, o rio Ganges, vem dos pés de lótus de Vishnu, quando Ganga vem dos pés de lótus de Krishna, de Vishnu, então Mahadev, ele vai receber o impacto da corrente de Ganga Devi. Ele vai ter essa resistência, né? Vai receber sobre a sua cabeça, no seu cabelo enrolado. Então, ele aceitou Ganga na sua cabeça. E Ganga é Charanamrita, é a água que lavou os pés de lótus de Bhagavan. Então, Shankar Bhagavan colocou essa Ganga Devi sobre a sua cabeça, né? E ele sempre está dançando e cantando. Nataraj, por isso ele é conhecido como Nataraj, o rei das artes, né? Sempre cantando e dançando, Nataraj. Sempre. Então, ele está sempre cheio de bem-aventurança a todo momento. Krishna prasadat tenoivo madrisham adhikarinam abhishtar pitum muktihistasya patnapi shakkate. E o que mais eu posso falar sobre as glórias de Mahadeva, de Shankara, do Senhor Shiva? Né? Brahma está contando. Ele fala, olha, pela misericórdia de Krishna, Shankara Bhagavan pode dar até mukti. Brahma está dizendo, olha, nós somos semideuses, nós temos direito, nós temos essa qualificação, ou seja, nós estamos fazendo o nosso serviço, somos responsáveis por algum departamento dessa criação, mas Shankar Bhagavan, ele pode nos dar mukti, até mesmo para nós semideuses. Shankar Bhagavan tem este poder. Nós, Adhikari Deva, nós, semideuses, nós estamos responsáveis por algum setor, como o setor da água, o setor do ar, o setor da luz. Cada semideus tem o seu departamento. Nós somos responsáveis. Brahma é o responsável, né, por administrar tudo isso. Brahma é o Criador, pela misericórdia de Bhagavan. Então ele diz que pela misericórdia de Krishna, Shankar, Senhor Shiva pode dar mukti, libertação até para nós, semideuses. Nós podemos considerar que somos muito poderosos, porque nós temos a nossa qualificação,
Mas Shankar Bhagavan pode nos dar misericórdia também. Pela misericórdia de Krishna, Ele também pode nos conceder misericórdia, Ele também pode nos conceder mukti, até mesmo para grandes semideuses como eu. E o que mais eu posso dizer? Até mesmo a sua esposa, Parvati, ela também pode dar mukti. Esse é o poder que Krishna deu para eles. Então, o que falar de Shankar? Até mesmo a esposa dele pode dar mukti. Preste atenção no que eu estou dizendo. Prasadat tenaivo madrishanam adhikarinam avishtarpitum muktihistasho patnapi shakkati. Até mesmo sua esposa, Parvati Ma, ela pode dar mukti. E o que falar do próprio Senhor Shiva, Shankar? Então, por que Shankar Bhagavan, por que ele é um Paramahansa? Por que a gente fala que ele é um Paramahansa? Porque ele está sempre mantendo os pés de lótus do Senhor Supremo dentro do seu coração. Externamente, a gente vai ver que ele é o responsável por tamaguna, pelo modo da ignorância. É como um exemplo que eu posso dar. Se um Vaishnava vai trabalhar como um policial, então quando ele vai para o seu trabalho, ele vai ter que se vestir como um policial. Ele não vai poder usar sua tilaka, assim como o Bhaktivinoda Thakur. Bhaktivinoda Thakur era um magistrado, né? Tipo um juiz, e ele não usava tilaka, cordão de tulasi, mas não estava com a japamala, mas os pés de lótus de Bhagavan estavam sempre dentro do seu coração, todo o tempo. É por isso que eles são Paramahansas. Quando o nosso coração está contaminado com prazeres e dores, né? Qual é a contaminação que a gente tem? A pergunta pode surgir. Sim, nós somos contaminados, Maharaj, mas o que é pureza? Pureza significa pensar nos pés de lótus de Krishna. Guru Vaishnava Bhagavan, Tineris Mara, pensar nos pés de lótus de Guru Vaishnava Bhagavan. Então, a pureza externa é importante, mas a pureza interna é ainda mais importante. E os Paramahansas, eles estão sempre pensando nos pés de lótus do Senhor Supremo, então eles são sempre puros. Nós somos impuros porque a dor e o prazer trazem perturbações na nossa vida. Nosso coração está contaminado, nosso coração está coberto com o humor de desfrute. Essa é a contaminação do nosso coração. O humor de desfrute, a propensão para desfrutar, significa contaminação. O humor de desfrute significa contaminação, apenas isso. Então, a dor e o prazer nos causam problemas. A gente não consegue ficar sempre pensando em Bhagavan. Muitas vezes eu falei este verso que diz: lembrança ininterrupta de Bhagavan pode nos dar pureza o suficiente. Pureza o suficiente. Desde que você nunca se esqueça de Bhagavan. Mas, se houver alguma perturbação, a gente começa a chorar. A gente acha, Maharaj, tem um problema na minha vida, mas isso não é um problema. O principal problema é que eu não estou fazendo Hari Bhajana. O principal problema é que eu não consigo me lembrar do Senhor Supremo. O principal problema é que eu não consigo fazer Hari Bhajana da maneira apropriada. Esse é o principal problema. Vipado naiva vipado, sampado naiva sampado.
Vipadaha Vishwaranam Vishnu Sampado Narayana Sritihi. Antime Narayana Sritihi. Bhagavad Sriti. Bhagavad Smriti. So Avisriti Krishna Padaravindaya Khinoti Abhadraning Chasantanoti. All different anartha, everything Então, go away. Avisriti Krishna Padaravindaya. todos os anartas, as tendências inapropriadas, elas podem ser eliminadas se você seguir ouvindo Harikatha, fazendo Kirtana, serviço a todo tempo. E bons auspícios absolutos vão surgir na sua vida. Ou seja, todo o Tattva Gyana, a verdade divina, transcendental, vai surgir dentro do seu coração. Também no verso que eu falei, você acha que algo é perigoso, mas aquilo não é perigoso, aquilo não é ruim. Você acha que é ruim, mas o principal perigo é que nós esquecemos Bhagavan. Vipadaho Vishwaranam Vishnu Sampado Narayana Sriti. Vipado Naiva Vipado Sampado Naiva Sampado. Vipadaho Vishwaranam Vishnu Sampado Narayana Sriti. Você deve se lembrar deste verso. A gente vê ao nosso redor vários tipos de problemas, mas isso não é um problema de fato. O principal problema, o verdadeiro problema, é que nós não nos lembramos do Senhor Supremo. Enquanto você puder lembrar do Senhor Supremo, de Guru Vaishnava, enquanto você estiver em contato com Guru Vaishnava, Bhagavan, o seu Dhamma, o seu nome, você vai estar puro. Do contrário, você vai convidar contaminações. Do contrário, você vai convidar contaminações na sua vida. Agora, Brahma está falando mais. Brahma está glorificando Shankar. Aho sarvo opi te muktaha seva lokovasinaha. Those who are living in Shiva Loka. Ele fala, e aqueles que moram em Shiva Loka, todos eles são muktas, todos eles são almas libertas. Aho sarva opi te muktaha seva lokovasinaha. Ele fala, aqueles que residem em Shiva Loka, todos são almas libertas. Mukta. O que mais eu posso dizer? Primeiro de tudo, Brahma falou, te muktaha siva loko nivasinaha. Aho sarva opi te muktaha siva loko nivasinaha. Muktas tat kripaya Krishna bhaktascha kotina abhavan. O que mais eu posso dizer? Rei Narad, meu filho, você já sabe disso. Né? Quantas Jivatmas recebem Bhakti pela misericórdia de Shankar? Quantas Jivatmas se tornam Vaishnavas, devotos de Krishna, pela misericórdia de Shankar? Quantas? Se você vê no Srimad Bhagavatam, você vai ver os prachetas, todos eles se tornaram devotos, grandes devotos. Pela misericórdia de Shankar, pela misericórdia incondicional de Shankar, muitas pessoas, alguns deles quiseram receber mukti, a libertação, e muitos obtiveram Krishna Bhakti. Ele converteu o coração dessas pessoas. Shankar Bhagavan os converteu em devotos de Krishna, em grandes devotos de Krishna. Sim, alguns deles desejaram mukti, a libertação, e Bhagavan deu facilmente. Mas muitos outros, Shankar Bhagavan
transformou o coração deles e transformou eles em Krishna Bhaktas, em devotos puros do Senhor Krishna. Então, pela misericórdia incondicional de Shankar Bhagavan, muitos receberam Krishna Bhakti. Não é uma brincadeira, não é algo desprezível. Não apenas isso, mas também Shivasya Vedaksha Mahadosakari Mata Ago Bhagavata Swasmin Chammate No Shive Kritam. Also in different Shastra, you know it very well. Também em diferentes shastras, você sabe muito bem que aqueles que discriminam, que veem diferença entre Shankar e Bhagavan, entre Shiva e o seu Supremo, eles recebem punições por isso. Isso é uma grande ofensa. Você sabe, Naradi, dos shastras, tem muitos documentos que falam isso. Que aqueles que discriminam, que veem diferenças entre Shiva e o seu Supremo, eles são grandes ofensores, você sabe muito bem. Se alguém cometer ofensas aos pés de lótus do Senhor Supremo, Bhagavan, o Senhor Supremo, ele perdoa tal pessoa. Ele fala, não, tudo bem. Então, quando alguém comete uma ofensa aos pés do Senhor Supremo, o Senhor Supremo costuma perdoar. Mas, se alguém comete uma ofensa aos pés de lótus de Shankar, Shiva, o Senhor Supremo nunca desculpa. Não, não, não. Qualquer ofensa que alguém cometa aos pés de lótus de Krishna, Krishna falou, ok, não tem problema. Mas, se alguém cometer uma ofensa aos pés de lótus de Shiva, Maharaj, Shankar Bhagavan, neste caso, o Senhor Supremo não desculpa. Não. É por isso que Brahma está dizendo Krishna Shivasya Vedaksha Mahadosakari Mata Ago Bhagavata Sasmin Kammate No Shive Kritam. If somebody going to incur aparad, se alguém cometer ofensas aos pés de lótus de Shiva, especialmente nós sabemos que Sada Shiva, ele não é Guna Avatar. Sada Shiva, a manifestação original de Shiva, ele não é Guna Avatar, ele é Nirguna, ele é totalmente transcendental. Sada Shiva está além deste plano material, deste mundo material. Sadashiva, ele não é um Guna Avatar, não é responsável por uma qualidade da natureza material. Shankar Bhagavan é Guna Avatar. Brahma é Guna Avatar. Mas Sadashiva é de Vaikunta. Ele não é um Guna Avatar. Então, ele é Nirguna, ele é transcendental. Então ele não é diferente de Narayana. Mahavishnu Jagatkarta Mayaya Jasrijati Adaha Tasyavatara Evayam Advaita Acharya Iswaraha. We know, na? Nós sabemos, né? Que Advaita Acharya é Sadashiva, que não é diferente de Narayana, Mahavishnu. Então, Swayam Krishna Vilasa Murti é Sadashiva. Então nós sabemos que Sadashiva é o Senhor Ishvaratva. Ele é um controlador. Ele é Ishvara, Parama Ishvara. Uma expansão, né? Uma manifestação do Senhor Supremo. E também, ao mesmo tempo, nós sabemos que nós conhecemos este verso. Aqui está escrito que Shristi, a criação, Stiti, a manutenção e a destruição
Todos os três são feitos pelo próprio Bhagavan nas suas três formas. Então, Hari assume a forma de Brahma, Vishnu e Shiva. Então, Bhagavan assume a forma de Brahma, Vishnu e Shiva para fazer essas tarefas, né? Então, por meio deste documento, nós podemos saber que Brahma é o Ishvara, também é o controlador. Porque o próprio Narayana, o Senhor Supremo, assume essa forma de Brahma, Vishnu e Shiva. Então, dessa maneira, nós podemos provar que Brahma é Ishvara Tattva, ele tem essa Ishvaratva, essa posição como um controlador. Mas a Ishvaratva dele é como uma indução. É como uma indução. Como um Shakti-avesh avatar. Preste atenção. Bhakti-avesh avatar, Shakti-avesh avatar. São induções. O Senhor Supremo coloca essa energia neles, né? Dessa maneira, nós sabemos o Tattva de Sadashiva, que ele é grande, que ele é grandioso. E Ishvara Avesh. Brahma, nós dizemos que a posição dele como um Ishvara, né, como um controlador, é devido a alguma avesha, ou seja, alguma indução. E existem dois tipos de indução. Um é Chid Ansa, Gyanadi, e a outra, Mayansa Bhuta Shisnati, Shakti. Outra é o poder de opulências. Então, Sanaka Rishi e os outros rishis, Sanaka é Gyana Shakti Avatar, Sanaka e os outros rishis, e Brahma é do segundo tipo, ou seja, Mayansa Bhuta. Shishtari Ajvara é o poder de criar as opulências materiais. Mayansa. Dessa maneira, Brahma quis afirmar, né, e nós podemos ver. E também no Brahma Samhita nós sabemos muito bem que nós vemos ali Khiram jatha vishesha vikara jogat sanjayate nahi tataha pitagasti hetu jasammutam upi samapoiti karjat govindamadi purusham tamamba. Here also document. Aqui também tem um documento, não é? No Brahma Samhita, o Brahma Samhita diz Khiram jatha dodhi vikara vishesha jogat. Like kira, como o kira, ou seja, o leite, pela reação de algum catalisador, ou seja, você coloca uma levedura no leite e o leite se transforma em iogurte. O leite pode ser convertido em iogurte se você adicionar uma levedura nele, um catalisador. Neste caso, acontece uma reação química. E o mesmo leite estava ali comigo de manhã, de noite, ele pode se tornar iogurte. É o mesmo leite. O iogurte não é nada além de leite. Mas o iogurte não pode voltar a ser leite. Ele não pode voltar para a sua forma anterior. Tente seguir o que eu estou dizendo. Presta atenção, né? Certamente, o iogurte não pode ser convertido em leite. O leite pode ser transformado em iogurte,
Mas o iogurte não pode ser transformado em leite. Esse é o exemplo dado no Brahma Samhita. Kiram jatha vishesha vikara, kiram jatha dodhi vikara vishesha yogat, sanjayate nahi tataha pritagasti hetu, jasammutam api samapaiti karjat, govindamadi purushantavam. That Govinda, who is going to take the form of Sankara. Então ele fala, é Govinda, é o seu Supremo que está tomando a forma de Shankar. E ele fala dessa maneira. E Shankar, ele não pode voltar a ser, ele não pode falar, eu sou Krishna. Mas esteja certo que de Krishna, Govinda, Shankar está vindo. Então a gente não pode insultar Shankar. Nós sabemos as glórias de Shankar, especialmente do Brahma Samhita, do Srimad Bhagavatam, vários slokas que podem provar que Shankar e Bhagavan não são diferentes. E também, Narad, você deve se lembrar que todos os tipos de problemas aconteceram na vida de Shankar Bhagavan, do poderoso Mahadeva. E imediatamente Krishna vai lá e resolve o problema. Mas se eu estiver em problema, Brahma está falando, né? Aí Krishna não vem, né, me salvar. Siva Datto Baron Mattat Tripureshwaro Mayat Tatha Brikasuradescha Sankatam Paramam Gataha. Preste atenção no que eu estou dizendo. Brahma está dizendo, né? Baron Mattat Tripureshwaroto Mayat Tatha Brikasuradescha Tatha Brikasuradescha Sankatam Paramam Gataha. You forget? Você se esqueceu, Naradi Maharaj? Né? Brahma está dizendo. E quando Shiva, Shankar, deu uma misericórdia, uma kripa para Tripurashur, ele abençoou, sem nenhum julgamento. Shankar abençoou Tripurasur. E aí surgiu um grande problema. Oh, meu Deus. Então, Shiva, ele deu kripa, ou seja, uma bênção para Tripurasur. Então, Tripurasur ficou louco. Depois de receber esta bênção, Tripurasura ficou louco. E ele se tornou um perigo até mesmo para Shankar. Também você pode se lembrar Mayadana também recebeu uma bênção de Shankara, né? E também Vrikasura, que eu falei naquele outro dia, Sakaninanda, o filho de Sakani, como ele estava fazendo austeridades ali em Kedarnath, e ele queria receber o Darshana de Shankara para pedir uma bênção de Shankara, Shiva Shankara, pedir uma misericórdia. Mas Shankar Bhagavan não apareceu, não respondeu. Então esse Vrikasura estava ali fazendo austeridades e tomando banho na água fria, oferecendo tudo que ele fazia para Shankar. Shankar não respondeu. Então, por fim, cortou a própria cabeça e ofereceu no sacrifício de fogo. Então, Shankar Bhagavan apareceu, né, naquele momento e falou: Sakarinandana, o que você está fazendo? Você está cortando o seu próprio corpo e jogando no fogo? Não faça isso. Então, Shankar Bhagavan tocou o corpo de Vrikasura e ele assumiu a sua forma original novamente. Ou seja, ele estava cortando o próprio corpo para oferecer no fogo, mas quando Shankar Bhagavan tocou ele, o corpo dele voltou ao normal. Preste atenção.
Eu acho que eu errei a tradução, talvez não seja a cabeça. Cortou o próprio corpo, Shankar Bhagavan colocou a mão, o corpo dele se recuperou. E aí Shankar pediu, que bênção você está querendo de mim? E aí Vrikashura falou, olha, eu quero que quando eu tocar o corpo de qualquer pessoa, essa pessoa possa morrer. Aí Shankar falou, mas que tipo de bênção é essa? Por que você não pede outra coisa? Ele falou, não, essa é a bênção que eu quero. Sempre que eu tocar a cabeça de alguém, a pessoa vai morrer. Mas, oh meu Deus, esse tipo de bênção é muito perigosa. Então, no fim das contas, Vrikasura queria testar o poder da bênção no próprio Shankar Bhagavan. Ele queria testar. Então, Shankar Bhagavan saiu correndo. Oh, eu dei uma bênção para ele, ele quer testar no meu corpo. Então, Shankar Bhagavan saiu correndo. E Sakaninanda, Vrikasura, também saiu correndo atrás dele. Então Shankar Bhagavan se lembrou dos pés de lótus de Bhagavan. Falou, oh Bhagavan, esse demônio está querendo causar problemas para mim, o que eu posso fazer? Eu abençoei e ele quer me matar. Então Bhagavan respondeu ele imediatamente, ele chegou lá. Ele foi até lá, na forma de um Brahmana bem baixinho, e chamou Vrikasura. Oh, Sakaninanda. Falou, não tenho tempo. Falou, não, eu posso te ajudar. Qual é o problema? Bhagavan falando para ele. Estou com um grande problema, qual o problema? Falou, olha, é que eu recebi uma bênção de Shankar, mas eu quero testar essa bênção. E Bhagavan falou, oh, seu tolo, ele é louco, Shankar Bhagavan é louco. Ele mora nos crematórios. Quem é que acredita no que ele fala? Ele é inútil. É isso mesmo. E você está gastando tanta energia tentando persegui-lo, por que você não testa a bênção na sua própria cabeça? Aí você vai descobrir que ele é um trapaceiro. Então ele, é verdade. Aí ele colocou a mão na própria cabeça e dessa maneira, Bhagavan, por meio da sua Yoga Maya, da sua potência ilusória, ele convenceu Vrikasura e Vrikasura acabou matando a si próprio. Então, Brahma está dando estes documentos, está contando essas histórias para Narada. Você se esqueceu disso? De como, de várias maneiras, Bhagavan sempre quer ajudar Shankar, de tempos em tempos, ele vem para ajudar Shankar. E, ao mesmo tempo, Bhagavan fala com muita doçura com ele. E você pode se lembrar de quando eu estava lá naquele local onde Nishinradeva apareceu. Ele estava falando com Prahlada Maharaj muito suavemente. Mas eu estava com muito medo da forma de Nishinra. Mas quando eu vi, que ele estava mais calmo, eu quis aproximar de Bhagavan Nishinradeva para prestar reverências. Então Nishinradeva ficou muito bravo. Oh, Padma Johnny, não dê bênçãos para aqueles demônios. Nishinradeva me castigou naquele momento. Ele falou, não, você não deve dar bênçãos para demônios. Se você der leite todos os dias ou der banana para uma cobra, isso é muito perigoso, porque só vai aumentar o veneno dela. Você vai dar uma bênção para eles, e por causa dessa bênção, veja a situação criada no mundo. Nunca tente dar esse tipo de bênção. Então ele me castigou, ele quis me castigar. Mas, quando Shankar Bhagavan deu bênçãos para qualquer pessoa, então, nessa ocasião, o Senhor Supremo não fica bravo. Ele fala com muita doçura, palavras nectárias, ele usa palavras doces, porque eles são amigos. Shiva, Shankar Bhagavan é amigo de Bhagavan. E ao mesmo tempo,
Talvez Bhagavan também é muito neutro. Então, talvez seja a questão que a minha devoção, a minha bhakti não seja tão poderosa, né? E como a devoção de Shiva, Shankar, é muito poderosa, né? Nós vemos no Upanishad que a gente aprendeu no chamado Bhagavatam também que o Senhor Supremo é controlado pela devoção. Então, talvez a devoção dele seja maior do que a minha. Então, Bhagavan é controlado pela Bhakti dele, talvez seja isso. Então, pela Bhakti de Shankar, né, ele é controlado pela devoção de Shankar. Talvez seja essa a razão pela qual ele sempre fala de maneira doce com ele, né? Então, ao mesmo tempo, Bhagavan também glorifica ele. Eu nunca espero que Bhagavan, Brahma está falando, eu nunca espero que Bhagavan me glorifique, mas muitas vezes a gente viu como Bhagavan glorificou Shankar. Muitas vezes isso aconteceu. Eu posso dar um exemplo de quando, enquanto Mahaprabhu estava em Varanasi, todos os dias Mahaprabhu se banhava no Ganges, então dava água para Shivaji Maharaj. Também Rameshwaram foi estabelecido em Lanka. E também nós podemos dar o exemplo de quando aconteceu a batedura do oceano de leite, do Kira Sagar. Então, primeiro de tudo, vocês podem se lembrar que quando aconteceu essa batedura do oceano, primeiro de tudo surgiu um veneno, Calcut. Um veneno muito forte, muito perigoso. Calcut. Esse foi o resultado da batedura. E quem é que vai beber este veneno? Porque o mundo inteiro iria morrer por conta daquele veneno que se manifestou. Por causa desse veneno, todos vão morrer. O que fazer? Então, todas as pessoas, todas as Jivatmas começaram a orar, falando, Shankar, Bhagavan, por favor, nos salve. Nós estamos em grande perigo. Estamos queimando por conta desse veneno que surgiu da batedura do oceano de leite. Então, onde manter esse veneno? Quem pode bebê-lo? Ninguém tem poder para fazer isso. Então, Bhagavan sugeriu, olha, você pode ir até Shankar. Vai até o Senhor Shiva. Ele pode beber. Sim. Então, todos pediram para Shankar. Bhagavati Ma Devi também aprovou porque ela conhece o poder de Shankar. Ela conhece as glórias de Shankar. Então, Shankar Bhagavan recebeu a permissão de Devi. Ele falou, Devi, todos os meus filhos vão morrer. Este é o dever de um mestre. O dever de um mestre é proteger aqueles que dependem deles. Então ele falou, o que fazer? Você aprova que eu beba o veneno? Ela falou, sim, você pode beber. Então Devi aprovou e Shankar Bhagavan, com as mãos postas, com as mãos juntas, assim, ele pegou todo o veneno nas suas mãos e bebeu. E Shankar, mas Shankar não permitiu que o veneno chegasse até o coração, porque ele mantém o seu Supremo no seu coração. Então Shankar Bhagavan manteve aquele veneno no seu pescoço. Ele não permitiu que o veneno chegasse ao coração, porque o meu Senhor mora no meu coração. Como eu posso causar algum sofrimento ao meu Senhor? Então ele ele confinou o efeito do veneno até a sua garganta somente. E então, pela influência do veneno, a garganta dele ficou azulada. A garganta dele ficou azul.
e se tornou uma decoração no corpo de Shankara. E é por isso que a gente chama ele de Nilkantha. Nilakantha. É por isso que ele é conhecido como Nilkantha, porque é uma decoração no corpo dele. Então Brahma está falando, você sabe o mistério verdadeiro? Você sabe, na verdade, Bhagavan poderia facilmente, o Senhor Supremo podia facilmente solucionar o problema deste veneno. Ele é o Senhor Supremo. Mesmo assim, ele queria glorificar Shankara. Dessa maneira, o Senhor Supremo queria arranjar a situação de tal maneira que Shankar Bhagavan, o Senhor Shiva, poderia ser sempre glorificado como Nilakantha Maharaj Ki Jai Ho. Então, até hoje, as pessoas podem se lembrar das glórias de Shankar. Ele é a única personalidade que se deu ao trabalho de beber aquele veneno para salvar todo o mundo. Então, agora, Narada, você pode se lembrar. Então, dessa maneira, todo o tempo, Bhagavan está sempre glorificando. Bhagavan sempre quer aumentar as glórias de Shankar. Bhagavan sempre quer glorificar o Senhor Shankar. Dessa maneira, veja, eu estou certo, estou falando a verdade. Então, sempre que existe algum problema, vários problemas que aconteceram, Bhagavan sempre responde imediatamente, vai lá para ajudá-lo, mas eu não estou recebendo essa mesma kripa. Na verdade, Shankar, sim, ele é o Kripa Patra, ele é um receptáculo da misericórdia de Bhagavan. Para ser franco, Shankar é um verdadeiro Kripa Patra. Shankar é um amigo de Bhagavan. Mas isso não é verdade para mim, não se aplica ao meu caso. Então, por um, né? Gradualmente, o Senhor Brahma está dando esses documentos, essas evidências, essas explicações. E antes eu disse que Brahma diz que como, né, Bhagavan, o Senhor Supremo, quis me castigar, né, de maneira, com palavras muito de repreensão, né? Ele falou comigo de maneira muito dura, né? Naquela lila de Hiranyaksha e Hiranyakashipu. Então, Bhagavan me castigou e novamente eu cometi erros de novo. Novamente eu dei bênçãos para Ravana. Você pode se lembrar. Porque eles estavam me adorando, esses demônios, né? Me adorando, pedindo bênçãos para mim. Então eu não pude resistir. Eu falei, ei, o que você precisa? Ravana, Kumbhakarna, todos me chamaram, o que fazer? Eu fui até eles. Então Bhagavan quis me castigar. Ele me proibiu de fazer isso. Ele quis impedir que eu desse bênção para os demônios, mas novamente eu dei bênçãos para Ravana, para Kumbhakarna, grande problema. Então, como você pode dizer que eu sou o Kripa Patra de Bhagavan? Como você pode dizer que eu sou o receptáculo da misericórdia de Bhagavan? Eu não sou o Kripa Patra. Então, eu estou falando, todos esses casos, Brahma, né, está contando. Tishtattapi swayam sakshat kishnena amrita mathane prajapati vir aradho prajapati vir aradho sa gauri prana vallavaha samanajya visam ghoram payayitva vibhushitaha Mahamahima dhara vir ravi siktascha tasputam. I already told. Como eu já disse, que durante a batedura do oceano de leite surgiu esse oceano, e naquele momento
O Senhor Supremo ele poderia solucionar esse problema do veneno muito facilmente, mas ele quis engajar, ele quis trazer, quis convidar Shankar, Gauri Shankar, para beber aquele veneno, para dar este título para ele, Nilkanta, que é um tipo de decoração eterna. Todos falam Nilkanta Mahadev. Então, todos esses documentos, por meio de todos esses documentos, eles podem provar, né? Todos esses documentos certamente podem provar que Shankar, Devadidev, Mahadev, ele é o verdadeiro Kripapatra de Bhagavan Vishnu. Eu não sou Kripapatra. Ele é o Kripapatra verdadeiro. Então eu acho, Narada, que você está cometendo um erro. Então antes de glorificar a mim, eu acho que você deve ir lá verificar. Então vários Puranas, você pode ver em vários Puranas, você vai ver as glórias de Shankara em todo local. Onde é que não há, né? Em todo local, todos adoram Shankar, mas você não vai ver adoração a mim. Ninguém adora Brahma. Você sabe sobre isso? Que ninguém adora Brahma separadamente. Mas todos adoram Shankar. Puranani eva gayanti dayalutam harer hare gyayate hi dvayaupi etat param cha smarjatam munehe. Posso falar sobre este ponto amanhã, na verdade, que agora o tempo não nos permite. Então, asesha sanklesho samam vidhatre gunanubad savanam murare kimba punas tacharana bindo parag seva rutiratma labdho. Follow we see. Preste atenção. Asesha sanklesham samam vidhatre. Todos os incontáveis problemas podem terminar. Se você seguir ouvindo todas as glórias do Senhor Supremo. O que mais eu posso dizer? Aqueles que estão desfrutando da misericórdia, da poeira dos pés de lótus de Bhagavan, ou seja, aqueles que estão servindo diretamente esses pés de lótus de Bhagavan, o que falar mais sobre o caso deles? Vancha kalpadurusya ke basindu bhavacha patitanang pavane bhavishna bhyo namo.